A lamparina de querosene na sala de estar acendia sozinha toda a santa noite. Era sempre às 11 em ponto. Não importava o que eu fizesse durante o dia, não importava se eu cortasse o pavio pela raiz ou esvaziasse o reservatório de combustível até a última gota. Às 11 da noite, a chama azulada nascia dali de dentro, sem explicação, projetando sombras compridas nas paredes de pau a pique do meu casebre. Eu tinha 27 anos naquele ano de 1964. Morava sozinho numa propriedade esquecida por Deus no Vale do Ribeira, onde o vizinho mais próximo ficava a quase 1 hora de caminhada pela mata fechada. A terra era boa para plantar mandioca e feijão, mas o silêncio daquele lugar era de doer nos ossos. Minha mãe tinha falecido 2 invernos antes, levada pela pneumonia que varreu a região como praga. Desde então, o casebre ficou grande demais para um homem só. Mas voltando à lamparina. A primeira vez que ela acendeu sozinha, eu estava sentado na cadeira de balanço, fumando um cigarro de palha e ouvindo o chiado do rádio de pilha tentando pegar a Rádio Nacional. O estalo do fósforo me fez pular do assento. Olhei para o lampião pendurado no gancho de ferro na parede. A chama dançava suave, como se alguém tivesse acabado de acendê-la com cuidado. Levantei devagar, o coração batendo torto no peito. Peguei o lampião com as 2 mãos. Estava quente. O pavio queimava certinho, a chama lambendo o vidro por dentro. Mas eu tinha cortado aquele pavio de manhã. Tinha jogado o querosene fora no mato. Apaguei a chama soprando forte. Arranquei o lampião do gancho e joguei lá no canto do quartinho dos fundos, coberto com um saco de estopa velho. No dia seguinte, quando acordei, o lampião estava de volta no gancho da sala. Limpo, inteiro, como se nada tivesse acontecido. E naquela noite, às 11 em ponto, a chama azulada voltou a nascer sozinha. Foi quando eu vi a sombra na parede. Era a silhueta nítida de uma mulher ajoelhada, com as mãos postas em oração. Dava para ver os dedos entrelaçados, a cabeça baixa, os ombros curvados. Ela rezava o terço em silêncio. Eu conseguia ver a sombra dos lábios se movendo. Meu corpo congelou na cadeira. A sombra não era minha. Girei o pescoço devagar, querendo confirmar que não havia ninguém ali comigo na sala. O casebre estava vazio. Apenas eu, a cadeira de balanço, a mesa torta de madeira e aquela lamparina maldita cuspindo luz azulada nas paredes. Mas a sombra continuava lá, ajoelhada, rezando sem parar. Levantei num pulo, derrubando a cadeira para trás. A sombra não se mexeu. Apaguei o lampião com as mãos nuas, queimando as palmas dos dedos. A escuridão engoliu tudo de uma vez. Fiquei ali parado no meio da sala, respirando como fole de ferraria, esperando meus olhos se acostumarem com o breu. Quando consegui enxergar alguma coisa pela fresta da janela, onde entrava o luar, não havia mais nada nas paredes. Mas eu sabia do que tinha visto. Não dormi aquela noite. Fiquei sentado do lado de fora, fumando cigarro atrás de cigarro, vigiando a porta da frente até o sol nascer por trás do morro. Precisava entender o que estava acontecendo ali. E para isso, eu precisava voltar no tempo. Voltar para a época em que minha vida ainda fazia algum sentido. Conheci Maria Aparecida na festa de São João de 1958. Ela tinha 19 anos, cabelo preto que descia até a cintura e um sorriso que parecia iluminar a noite inteira. Dançamos a quadrilha juntos. 3 meses depois, casamos na igrejinha de Nossa Senhora do Rosário com meia dúzia de convidados e um padre que cheirava a cachaça. Foram os 3 anos mais felizes da minha vida. Maria era devota. Rezava o terço todo santo dia, de joelhos, na sala de estar. Sempre às 11 da noite, antes de deitar. Dizia que aquela era a hora em que as orações subiam mais rápido para o céu, porque o mundo ficava quieto e Deus conseguia ouvir melhor. Da conta morreu em maio de 1961. O parto foi difícil desde o começo. A parteira fez o que pôde, mas o bebê estava atravessado. Maria sangrou por 6 horas seguidas até o corpo dela desistir. Segurei a mão dela até o último suspiro. O menino nasceu morto, arroxeado, com o cordão enrolado no pescoço 3 vezes. Enterrei os 2 no mesmo caixão, debaixo da paineira no quintal dos fundos.
e desde então, vivi sozinho. Os primeiros meses foram os piores. Eu esperava ouvir a voz dela chamando meu nome da cozinha. Esperava ver a sombra dela passando pelo corredor. Sentado, acordava de madrugada achando que ela estava deitada do meu lado. Mas com o tempo, a dor foi perdendo o fio. Pendurado no peito que você se acostuma a carregar. Peso pendurado no peito que você se acostuma a carregar. Trabalhava na roça de café do Coronel Tertuliano, 10 léguas morro acima. Acordava às 4 da manhã, tomava um café preto amargo no caneco de alumínio, caminhava pela trilha enlameada até a lavoura. Passava o dia inteiro carpindo, pudando, carregando saco de 60 quilos nas costas. Voltava quando o sol já tinha morrido no horizonte, com a coluna quebrada e as mãos cheias de calos sangrando. Jantava farinha com ovo frito, sentado à mesa, olhando para a cadeira vazia onde Maria costumava sentar. Depois do jantar, acendia o lampião na sala e sintonizava o rádio motoradio na Rádio Nacional. O sinal chegava fraco, cheio de chiado, mas era melhor do que o silêncio absoluto daquele vale esquecido. Às 11 da noite, apagava tudo e ia deitar. Essa era minha vida. Simples. Vazia, previsível, até o dia em que decidi plantar mandioca no quintal. Foi 3 meses antes do lampião começar a acender sozinho. Eu estava cavando a terra com a enxada, preparando as covas, quando a lâmina bateu em alguma coisa dura enterrada no chão. Achei que era pedra. Cavei em volta com cuidado, limpando a terra com as mãos. Não era pedra. Era um rosário. As contas eram pretas, feitas de algum tipo de madeira pesada que eu não reconheci. O crucifixo era de ferro enferrujado, grosso, tosco, como se tivesse sido forjado à mão décadas atrás. O cordão que segurava as contas estava apodrecido, se desfazendo entre meus dedos. Tirei o rosário da terra e segurei contra a luz do sol. As contas brilharam com um tom estranho, quase oleoso. Não fazia ideia de quem tinha enterrado aquilo ali. Meu pai nunca mencionou nada sobre rosários enterrados. A propriedade era da família desde antes da Guerra do Paraguai. Prevei o rosário para dentro de casa e deixei em cima da mesa da sala. Naquela mesma noite, o lampião de querosene que eu tinha deixado apagado acendeu sozinho pela primeira vez. E a sombra de Maria apareceu na parede, ajoelhada, rezando o terço em silêncio. Passei a semana seguinte tentando me livrar do lampião. Na terça-feira, caminhei até o rio e joguei o maldito no fundo da correnteza, onde a água era mais funda e escura. Vi ele afundar, engolido pela espuma marrom. Voltei para casa com as mãos vazias, aliviado. Quando anoiteceu, o lampião estava de volta no gancho da parede. Seco, polido, como se nunca tivesse tocado na água. Na quinta, levei ele para o meio da mata fechada, cavei um buraco de quase 1 metro de profundidade e enterrei o lampião junto com pedras pesadas por cima. Sucei a terra com força, cobri tudo com folhas secas e galhos. Marquei uma árvore com 3 talhos de facão para ter certeza de que não estava imaginando nada. Às 11 da noite, a chama azulada iluminou a sala outra vez. O lampião pendurado no gancho, intacto, sem um grão de terra. No sábado perdi a paciência. Peguei a marreta grande do paiol e destruí o lampião na pancada. O vidro explodiu em 1000 pedaços, o metal amassou, o reservatório de querosene rachou derramando líquido no chão de tábua. Juntei os cacos todos num saco de estopa e queimei tudo na fogueira do quintal. Fiquei até de madrugada vigiando as cinzas. Às 11 da noite seguinte, a chama voltou a dançar no lampião inteiro, sem um arranhão. Foi quando percebi que não era o lampião que importava, era outra coisa. Comecei a prestar atenção nos detalhes. A manifestação só acontecia quando eu estava sozinho em casa. Se alguém viesse me visitar, o que era raro, mas acontecia quando o velho Zé da Penha passava vendendo rapadura, a chama não acendia, a sombra não aparecia. Rei às 11 da noite. Nunca 10h30. Nunca meia-noite. 11 em ponto preciso como relógio de padre. E a sombra rezava sempre o mesmo número de Ave-Marias. Contei numa noite, tremendo de medo na cadeira, marcando com pedrinhas no bolso da calça. 53 Ave-Marias. Sempre 53. Depois, a sombra desaparecia de uma vez,
como se alguém tivesse apagado a fonte de luz. Tinha regras. A coisa seguia regras. Isso me assustou mais do que tudo. Comecei a sair de casa antes das 11. Pegava a lamparina a óleo, não aquela maldita, outra que eu comprei na venda do Toninho, e ia dormir no paiol, entre as ferramentas e os sacos de milho. O chão era duro, cheio de farpa, e o frio da madrugada entrava pelos buracos da parede. Sim, cá. Mas era melhor do que ficar ali dentro esperando a chama acender. Passei 3 semanas dormindo no paiol. Até a noite do temporal. O céu abriu num dilúvio de fim de mundo. Trovão rachando o céu, vento arrancando telha, água entrando por todo lado. O paiol não tinha porta boa, ia alagar tudo em minutos. Não tive escolha. Voltei correndo para dentro do casebre, encharcado até os ossos, tremendo de frio e de medo. Tranquei a porta. Acendi 3 velas na cozinha. Fiquei sentado à mesa, olhando para o relógio de parede que meu avô tinha deixado de herança. 10h30, 10h40, 10h50. O coração batendo cada vez mais rápido. Às 11 em ponto, o estalo do pavio queimando ecoou na sala. A chama azulada dançou no lampião. A sombra da mulher se ajoelhou na parede, mãos postas, cabeça baixa. Mas dessa vez, eu ouvi. Era um som fraco, abafado, como se viesse de longe, de muito fundo. Um murmúrio baixo, sussurrado, em latim. Reconheci as palavras porque Maria rezava assim às vezes, nas orações mais antigas que a avó dela tinha ensinado. Pasterisco Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, asterisco a voz vinha de lugar nenhum. Não vinha do lampião, não vinha da parede, não vinha de fora. Simplesmente existia no ar, preenchendo o silêncio da casa como fumaça. Fiquei paralisado na cadeira, as unhas cravadas nos braços de madeira, vendo a sombra rezar enquanto a voz sussurrava 53 Ave-Marias. Quando terminou, tudo apagou de uma vez. Fiquei sentado no escuro, ouvindo apenas a chuva martelando no telhado e minha própria respiração descompassada. As semanas seguintes foram estranhas. Continuei trabalhando na roça do Coronel Tertuliano, carpindo café sob o sol que queimava a nuca. Mas minha cabeça estava longe. Pensava na sombra. Pensava nas orações. Pensava no silêncio da casa vazia esperando a noite chegar. Percebi uma coisa bizarra. Comecei a esperar pela hora. Não era medo, não mais. Era outra coisa. Uma necessidade. Uma expectativa. Jantava devagar, mastigando cada garfada de feijão com farinha. Depois, acendia o cigarro de palha e ficava ali, sentado à mesa, olhando para o relógio de parede. 10h30, 10h40, 10h50. E então, às 11, a chama acendia. A sombra se ajoelhava. A voz sussurrava as orações. E eu ficava ali, vendo tudo, sem medo, sem vontade de fugir. Virou rotina. Como acordar de manhã, como tomar café preto, como vestir a camisa rasgada de trabalho. A manifestação fazia parte do meu dia. Mais do que isso, era a única coisa no meu dia que tinha algum significado. Passava as tardes cavando a terra, limpando o mato, carregando peso, mas minha cabeça estava longe. Pensava nas 53 Ave-Marias. Pensava na voz em latim. Pensava no jeito que a sombra dobrava os ombros, igualzinho ao jeito que Maria fazia quando rezava. Será que ela estava rezando por mim? Será que estava pedindo proteção para casa? Será que aquilo era um castigo ou uma bênção? Não sabia. E não tinha com quem conversar. Se eu contasse para o velho Zé da Penha, iam dizer que enlouqueci de vez. Se contasse para o padre da cidade, que só aparecia de 3 em 3 meses para celebrar missa na capela, iam querer benzer a casa, queimar o lampião, fazer exorcismo. E eu não queria isso. Porque, no fundo, eu não queria que a sombra fosse embora. Era a única companhia que eu tinha. A única coisa que quebrava o silêncio morto daquele casebre perdido no meio do mato. Numa noite de lua cheia, me aproximei da parede onde a sombra rezava. Fiquei ali parado, a poucos centímetros da silhueta projetada. Vi cada detalhe, os dedos entrelaçados, os lábios se movendo, a curva dos ombros. Estendi a mão devagar, querendo tocar a sombra.
Meus dedos atravessaram a escuridão projetada na parede. Não senti nada. Apenas a madeira áspera do pau a pique, mas a sombra não sumiu. Continuou rezando, indiferente à minha presença. Asterisco Ave Maria, gratia plena, asterisco fiquei ali até a última Ave Maria. Até a sombra desaparecer. Depois deitei na cama vazia e dormi mais profundo do que tinha dormido em meses. A obsessão crescia. Todos os dias era a mesma coisa. Trabalhar. Voltar. Jantar. Esperar. Esperar pelas 11 da noite. Esperar pela chama azulada. Esperar pela sombra que rezava na parede. E eu comecei a me perguntar: quem estava assombrando quem? Sol de junho queimava forte naquela tarde quando os 3 homens apareceram na entrada da propriedade. Eu estava voltando do cafezal, com a enxada no ombro e as costas doendo do dia inteiro de trabalho, quando vi a caminhonete Ford parada junto à porteira de Aroeira. 3 sujeitos encostados na carroceria, fumando cigarro, me esperando. Meu estômago gelou antes mesmo de chegar perto. O que parecia ser o chefe era um homem gordo, de camisa branca suada nas axilas e chapéu panamá torto na cabeça. Os outros 2 eram mais novos, magros, com cara de quem já tinha visto o fundo de cadeia. Um deles tinha uma cicatriz grossa cortando o rosto do olho até o queixo. Parei a uns 10 metros de distância, segurando a enxada com mais força. — Você é o Manuel? Perguntou o gordo, cuspindo no chão. — Ah! Quem quer saber? Ele deu um sorriso amarelo, mostrando 3 dentes de ouro na frente. Meu nome é Olímpio Ferraz. Sou representante legal do Dr. Antenor Cavalcante, de São Paulo. E vim aqui te informar uma coisa. Essa terra não é sua. Senti o chão balançar debaixo dos meus pés. Como não é minha? Meu pai comprou essa propriedade em 1922. Tenho a escritura registrada em cartório. Olímpio deu uma risada curta sem graça. Essa escritura que você tem é falsa, rapaz. O Dr. Antenor tem os documentos verdadeiros. Essa terra aqui pertence à família dele desde antes da proclamação da República. Seu pai foi enganado. Comprou terra roubada. Isso é mentira. Mentira não, meu filho. É a verdade registrada em cartório de São Paulo. Ele tirou um papel dobrado do bolso da camisa e estendeu na minha direção. Tá tudo aqui. Pode ler se souber. Peguei o papel com as mãos tremendo. Era cheio de carimbos oficiais, selos, assinaturas ilegíveis. Não entendi a metade do que estava escrito, mas reconheci o nome da propriedade e as medidas da terra. Reconheci o nome do meu pai também, escrito ali como ocupante irregular. Isso aqui não vale nada? Falei, amassando o papel. Vou na delegacia, vou na justiça. O homem da cicatriz deu um passo à frente, colocando a mão no cabo do revólver enfiado na cintura. Não vai não, rapaz. Você não vai em lugar nenhum. Olímpio levantou a mão, fazendo o capanga recuar. Calma, Zezé. Não precisa disso. Ele voltou os olhos para mim, e o sorriso tinha sumido do rosto gordo. Olha aqui, Manuel. Eu entendo que isso é difícil para você, mas a lei é a lei. Você tem 48 horas para juntar suas tralhas e sair dessa terra. Se não sair por bem, vamos ter que tirar você à força, e aí vai ser pior para todo mundo. 48 horas. Mas isso é minha casa, eu nasci aqui. E vai ter que nascer de novo em outro lugar. Olímpio jogou o cigarro no chão e esmagou com a bota. A gente volta depois de amanhã, de manhãzinha. Se você ainda estiver aqui, vai ter problema. Eles subiram na caminhonete. O motor roncou, levantando poeira vermelha da estrada. Vi a carroceria balançando nas lombadas até sumir na curva do morro. Fiquei ali parado, segurando a enxada, olhando para a porteira vazia, sentindo o munde. O desabar em cima de mim. 48 horas. 2 dias para perder tudo que meu pai tinha construído. Voltei para o casebre cambaleando, como se tivesse levado uma paulada na cabeça. Sentei na cadeira de balanço e fiquei ali, olhando para as paredes de pau a pique, tentando pensar. Podia tentar ir na delegacia, mas ficava a 30 quilômetros dali, estrada de chão batido, e eu não tinha cavalo. A pé, levaria o dia inteiro. E mesmo se chegasse lá, o que o delegado ia fazer?
Esses grileiros trabalhavam com documento falso, com juiz comprado, com advogado de cidade grande. Só homem pobre como eu não tinha vez contra esse tipo de gente. Decidi a pedir ajuda para o coronel Tertuliano, mas o coronel tinha poder sobre a lavoura de café dele, não sobre questão de terra em disputa judicial. E mesmo que quisesse ajudar, não ia arriscar briga com o advogado de São Paulo. Eu estava sozinho. Quando escureceu, tranquei as portas e janelas da casa. Peguei a espingarda velha do meu pai, calibre 20, que ficava pendurada na parede do quarto. Abri a caixa de madeira onde guardava os cartuchos. Só tinha 4. 2 deles estavam úmidos, com a pólvora empedrada. Sobravam 2 bons. 2 tiros contra 3 homens armados. Carreguei a espingarda e deixei ela encostada perto da cadeira de balanço. Depois, sentei e esperei. Lá fora, escutei o barulho de motor chegando de novo. A caminhonete parou na entrada da propriedade. Ouvi vozes, risadas, o barulho de garrafa batendo contra garrafa. Eles tinham montado acampamento ali. Apaguei a lamparina de óleo e fui até a janela, espiando pela fresta das tábuas. Vi a fogueira acesa perto da porteira. Os 3 homens sentados em volta, bebendo pinga direto da garrafa, falando alto. Amanhã de manhã, se esse filho da puta não tiver saído, a gente toca fogo na casa com ele dentro. Era a voz do Zezé, o da cicatriz. Risadas. Calma, rapaz. O doutor não quer confusão. Quer a terra limpa, sem corpo, sem polícia perguntando. Olímpio cuspia as palavras entre goles de cachaça. Se ele não sair, a gente dá um jeito. Acidente acontece. Árvore cai em cima de gente todo dia aqui no mato. Mais risadas. Recuei da janela, suando frio. Voltei para a cadeira de balanço, segurando a espingarda com as 2 mãos. As horas passaram devagar. 10h30. 10h40. Lá fora, os homens continuavam bebendo, gritando ameaças para o casebre, quebrando galhos de árvore, chutando a cerca de aroeira. 10h50. Eu olhava para o relógio de parede, vendo os ponteiros se aproximarem da hora. E então, exatamente às 11 da noite, a lamparina de querosene que eu tinha deixado apagada acendeu sozinha. Mas desta vez era diferente. A chama não era azulada e suave. Era branca, intensa, quase cegante. Projetava uma luz dura nas paredes, cortante como lâmina. A sombra da mulher apareceu. Mas não estava ajoelhada. Estava de pé. Imóvel, olhando fixamente para a porta da frente. Senti um arrepio descer pela espinha. A temperatura da sala caiu de repente. Minha respiração saiu em nuvens de vapor. Lá fora, as vozes dos homens subiram de tom. Olá, Olímpio! Cê tá vendo isso? Vendo o quê? Ali no cafezal, porra. Tem alguma coisa se mexendo? Silêncio. Depois o som de um tiro pro alto. Sai daí, desgraçado. Mostra a cara. Mais silêncio. E então começou. Um choro. Choro de criança pequena, agudo, desesperado, vindo do meio do cafezal. Frá! Gelei na cadeira. Que porra é essa? Gritou Zezé. O choro se movia. Circulava ao redor da fogueira, se aproximando, se afastando, sempre escondido entre os pés de café. Atira nessa merda. Berrou Olímpio. 3 tiros rasgaram a noite. As balas arrancaram folhas, estilhaçaram galhos. O choro não parou. Pelo contrário. Multiplicou-se. Agora eram 2 choros, 3, 5, 10 vozes de crianças chorando ao mesmo tempo, cercando a fogueira. Cada vez mais perto, cada vez mais alto, cada vez mais agudo, até virar um grito só, um uivo coletivo que fazia doer os ouvidos. Ah, vai embora, sai daqui! Olímpio gritava feito louco, atirando para todos os lados. Fui até a janela. Vi os 3 homens de costas um para o outro, armas em punho, girando em círculos, atirando para o cafezal escuro. A fogueira tinha apagado. Só restava a luz fraca da lua. E então vi as sombras, pequenas, do tamanho de crianças, dezenas delas, saindo do meio dos pés de café, caminhando devagar em direção aos homens. Olímpio viu também. Largou a arma e correu para a caminhonete, tropeçando, caindo, levantando.
Os outros dois correram atrás. O motor engasgou. Engasgou de novo. As sombras se aproximavam. O motor pegou. A caminhonete saiu em disparada, derrapando na terra, quebrando a porteira de aroeira, sumindo estrada abaixo com os faróis apagados. O choro das crianças continuou por mais alguns minutos, ecoando no vale vazio. Depois, o silêncio voltou. Olhei para dentro da sala. A lamparina tinha voltado à chama azulada suave. A sombra da mulher estava ajoelhada de novo, mãos postas, rezando o terço em silêncio. Como se nada tivesse acontecido. Sentei na cadeira de balanço, largando a espingarda no colo, tremendo dos pés à cabeça. E pela primeira vez em 3 anos, chorei. Chorei de medo, de alívio, de gratidão, de loucura. Porque agora eu sabia a verdade. Maria nunca tinha ido embora. Manuel ficou de joelhos no chão de tábua corrida, apertando o rosário preto que tinha desenterrado do quintal. As contas pesadas mordiam a palma das mãos tremendo. Do lado de fora, o silêncio absoluto do vale parecia pesar sobre o casebre como um cobertor molhado. Os grilos tinham calado. Os sapos tinham calado. Até o vento tinha parado de soprar entre as folhas de café. Ele levantou os olhos devagar, olhando para a chama azulada do lampião pendurado no gancho de ferro. A luz dançava suave, pacífica, como se os últimos minutos de terror nunca tivessem acontecido. A sombra da mulher continuava ajoelhada na parede de pau a pique, mãos postas na altura do peito, cabeça inclinada para baixo, rezando em silêncio. Maria? A voz dele saiu rouca, engasgada. É você mesmo? A sombra não respondeu. Continuou rezando, imóvel, os lábios projetados na madeira se movendo numa oração muda. Manuel se arrastou para mais perto da parede, ainda de joelhos, segurando o rosário contra o peito. O coração batia tão forte que doía. Sentia o gosto de sangue na boca de tanto morder a língua. Foi você que espantou eles? Perguntou baixinho. Foi você que trouxe aquelas crianças? Silêncio. Só o murmúrio quase imperceptível da oração em latim preenchendo o ar frio da sala. Asterisco Ave Maria, gratia plena, asterisco ele ficou ali, esperando, observando cada detalhe da silhueta projetada na parede. O jeito que os ombros curvavam. O formato dos dedos entrelaçados. A linha do cabelo descendo até a cintura. Era ela. Tinha certeza absoluta. O mesmo jeito de rezar. A mesma postura. O mesmo silêncio devoto que Maria carregava todas as noites antes de deitar. Lágrimas desceram pelo rosto marcado de sol, cortando sulcos na poeira acumulada nas rugas profundas. Manuel não tentou limpar. Deixou cair, pingando no chão de madeira, uma atrás da outra. Eu sinto tanto a sua falta, sussurrou. Todo santo dia. Desde que você foi embora, pensei que tinha ficado sozinho. Fotá, pensei que você tinha ido para o céu e me largado aqui nesse inferno. A sombra continuou rezando. Paz, algo mudou. A cabeça inclinou um pouco mais para baixo. Quase imperceptível, como se estivesse ouvindo. Manuel sentiu um nó apertar na garganta. As palavras saíam difíceis, quebradas. Eu tentei continuar. Juro que tentei. Acordava todo dia, trabalhava na roça, voltava para casa, jantava sozinho, tentava viver. Mas não tinha sentido nenhum. Tudo que a gente construiu junto virou cinza. O quarto vazio. A cama fria. A cadeira onde você sentava para bordar ficou 3 anos juntando poeira. Ele engoliu seco, limpando o rosto com as costas da mão. Quando o lampião começou a acender sozinho, fiquei com medo. Achei que era castigo. Achei que você tinha voltado para me cobrar alguma coisa. Por não ter salvado você. Por não ter salvado nosso filho. Pois voz falhou. Ele parou, respirando fundo, tentando e controlar. Mas agora eu entendo. Você nunca foi embora. Ficou aqui, protegendo a casa. Protegendo a terra. Protegendo o único lugar que a gente teve junto. A sombra completou mais uma Ave Maria. Manuel contava mentalmente. Já eram 42. Faltavam 11. Ele ficou ali, de joelhos, observando. Esperando. E então aconteceu. Pela primeira vez em 3 meses desde que as manifestações começaram, a sombra parou de rezar no meio da oração.
virou a cabeça. Virou completamente, lentamente, até ficar de frente para ele. Manuel sentiu o ar escapar dos pulmões. O coração parou por um segundo inteiro. A luz do lampião tremeu. A chama azulada cresceu, projetando mais luz na parede, desenhando detalhes que ele nunca tinha visto antes. E ele viu o rosto dela. Não era uma sombra sem forma. Não era um borrão escuro na madeira. Era Maria. Os olhos fundos, o nariz fina, os lábios cheios, as linhas suaves do rosto que ele tinha beijado 1000 vezes. Tudo projetado na parede pela luz impossível do lampião, tão nítido quanto uma fotografia antiga. Ela olhou para ele e sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. O mesmo sorriso que tinha iluminado a quadrilha de São João 7 anos atrás, quando eles se conheceram. Manuel desabou completamente. Caiu de bruços no chão, soluçando sem controle, as mãos espalmadas na tábua fria. O corpo inteiro tremendo. O peito apertado demais para caber dentro das costelas. Obrigado, conseguiu dizer entre soluços. Obrigado por não ter me deixado sozinho. Obrigado por ter ficado. Obrigado por ter protegido a nossa casa. Ficou ali prostrado, chorando tudo que tinha segurado dentro do peito durante 3 anos. A dor da perda. A solidão. O vazio. O desespero. Tudo saindo de uma vez, rasgando a garganta em gritos mudos. Quando finalmente conseguiu levantar o rosto do chão, a sombra tinha voltado à posição de antes. Ajoelhada, mãos postas, cabeça inclinada. Rezando o terço em silêncio. Manuel se sentou encostado na parede, abraçando os joelhos, vendo ela completar as últimas 9 Ave-Marias. Contou cada uma, gravou cada segundo na memória. Quando a 53ª terminou, a chama do lampião diminuiu devagar. Se a luz azulada foi murchando, ficando mais fraca, até virar apenas um ponto minúsculo tremendo no pavio. Sombra desapareceu. O lampião apagou completamente. Manuel ficou sentado no escuro, ouvindo apenas sua própria respiração. Lá fora, os grilos voltaram a cantar. Os sapos voltaram a coachar no brejo. O vento voltou a soprar entre as folhas de café. O mundo tinha voltado ao normal. Ele se levantou devagar, acendeu a lamparina de óleo que guardava na cozinha e caminhou até a janela da frente. Abriu as tábuas e olhou para fora. A fogueira que os grileiros tinham aceso estava apagada. Só restavam cinzas frias e gravetos carbonizados espalhados pela terra. A porteira de aroeira estava quebrada no meio, arrancada das dobradiças quando a caminhonete fugiu em pânico. Marcas de pneu rasgavam a estrada de chão batido, derrapando selvagemente na curva. Nenhum sinal dos 3 homens. Manuel fechou a janela, trancou a porta e foi deitar. Pela primeira vez em 3 anos, dormiu em paz. Os grileiros nunca mais voltaram. 2 semanas depois, o velho Zé da Penha apareceu vendendo rapadura e contou a novidade. 3 homens tinham dado entrada no hospital da cidade vizinha na madrugada daquela mesma noite. Um deles com o braço deslocado. Outro com cortes profundos nas costas, como se tivesse sido arrastado por vários metros em terra cheia de pedra. O terceiro, o gordo de chapéu Panamá, ficou 3 dias internado com febre alta, delirando, gritando que crianças mortas estavam vindo buscar ele. Quando melhoraram o suficiente para falar, contaram uma história maluca para o delegado. Disseram que tinham ido cobrar uma dívida de um sujeito no Vale do Rosário, mas foram atacados por bruxaria. Falaram de choro de criança vindo do cafezal. Sombras pequenas cercando a fogueira. Mãos invisíveis puxando, arranhando, arrastando. O delegado anotou tudo e arquivou como depoimento sob F. Ito de bebida alcoólica. Ninguém levou a sério. Mas na região, a história se espalhou rápido. Diziam que o Vale do Rosário era amaldiçoado, que tinha almas penadas guardando aquela terra, que quem tentasse tomar a propriedade do velho Manuel à força ia encontrar coisa pior do que bala. Manuel nunca mais teve problemas com grileiros. E todas as noites, às 11 em ponto, a chama azulada do lampião acendia sozinha. A sombra de Maria se ajoelhava na parede e rezava 53 Ave-Marias pela alma do marido e pela proteção da terra que eles tinham amado juntos. Manuel nunca mais tentou se livrar do lampião.
Nunca mais dormiu no paiol. Nunca mais fugiu da manifestação. Pelo contrário, passou a esperar por ela como quem espera pela visita de alguém querido. Jantava cedo, lavava o prato na bacia de alumínio, varria o chão da sala, deixava tudo arrumado. Depois sentava na cadeira de balanço com o rosário preto nas mãos, o mesmo que tinha desenterrado do quintal, e ficava ali. Quando a chama acendia, ele rezava junto. Em voz baixa, acompanhando o murmúrio em latim que vinha de lugar nenhum, decorou as 53 Ave-Marias. Sabia exatamente quando ela ia pausar entre uma oração e outra. Sabia quando a voz ia subir um pouco no Santa Maria, Mãe de Deus. Sabia quando ia terminar. Virou ritual. Virou comunhão. É a única conversa que ele tinha. A única presença que preenchia o vazio da casa. Os meses passaram. Virou 1 ano. 2 anos. Manuel envelheceu rápido. O trabalho pesado na roça do coronel Tertuliano cobrou o preço. As costas entortaram. Os joelhos incharam. As mãos ficaram deformadas de tanto carregar peso. Aos 52 anos, parecia ter 70. Mas continuava trabalhando. Continuava acordando às 4 da manhã, tomando café preto amargo, caminhando pela trilha enlameada até o cafezal. Porque precisava. Porque era o único jeito de sobreviver. E porque sabia que, no final do dia, Maria estaria esperando por ele. Numa noite de agosto, voltou do trabalho com febre. O corpo doía inteiro. A cabeça pesava. Tropeçou 2 vezes na trilha antes de chegar em casa. Empurrou a porta, largou a enxada no canto e desabou na cadeira de balanço sem nem jantar. Ficou ali, tremendo, suando frio, vendo a sala girar ao redor. Olhou para o relógio. 10h40. Fechou os olhos. Tentou respirar fundo. Quando abriu de novo, já eram 11 horas. A chama azulada do lampião dançava no gancho de ferro. A sombra de Maria estava ajoelhada na parede, rezando o terço. Mas desta vez, algo era diferente. A sombra estava mais nítida, mais sólida, quase tridimensional. Manuel piscou várias vezes, achando que era a febre causando alucinação. Mas não era. A silhueta na parede estava se destacando da madeira, ganhando volume, ganhando forma. E então, pela primeira vez em 5 anos de manifestações, a voz não veio como um murmúrio distante. Veio clara, próxima, real. Descansa, Manuel. Ele congelou na cadeira. Era a voz de Maria, exatamente como ele lembrava. Suave, firme, carregando aquele sotaque do interior que ela nunca tinha perdido. Maria! Conseguiu sussurrar. A sombra virou a cabeça para ele. Lentamente. E dessa vez, não era apenas o rosto projetado na parede. Era ela. De pé, ao lado do lampião, usando o vestido branco de casamento que Manuel tinha guardado no baú do quarto. O cabelo preto descendo até a cintura. Os olhos fundos olhando para ele com uma mistura de tristeza e ternura. Transparente como vidro. Mas presente, ali, real. Manuel tentou se levantar da cadeira, mas as pernas não obedeceram. Não obedeceram. Ficou ali segurando os braços de madeira, tremendo, sem conseguir tirar os olhos dela. Você ficou... Ele disse, a voz quebrando, todo esse tempo. Ficou aqui comigo. Ela deu um passo à frente. Os pés descalços não faziam barulho no chão de tábua. Eu prometi que ia ficar ao seu lado, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ela sorriu aquele sorriso pequeno e triste, até que a morte nos separe. Mas a morte não nos separou, Manuel. Só mudou o jeito de eu estar aqui. Ele chorou. Não tinha mais força para segurar. Eu sinto tanto a sua falta. Todo dia. Todo minuto. Eu sei. Ela se ajoelhou na frente dele e Manuel sentiu o ar ficar gelado ao redor. Mas agora você precisa descansar. Trabalhou demais. Sofreu demais. Segurou o mundo nas costas tempo demais. Não quero descansar. Quero ficar aqui, com você, nessa casa, nessa terra. Maria estendeu a mão e Manuel viu os dedos transparentes flutuando a poucos centímetros do rosto dele. Você vai ficar, para sempre, mas não do jeito que você pensa. Ela tocou o peito dele. Manuel sentiu o coração dar um pulo. Depois, desacelerar, as batidas ficando mais lentas, mais pesadas.
mais espaçadas. Não doeu. Pelo contrário. Sentiu um alívio imenso, como se estivesse largando um fardo de 100 quilos que carregava nas costas havia anos. Vem comigo, Maria sussurrou. E Manuel sentiu o corpo escorregar da cadeira de balanço. Viu o próprio corpo de cima, caído no chão de tábua corrida, os olhos fechados, o rosto finalmente em paz. Olhou para as próprias mãos. Transparentes, leves, livres da dor. Maria segurou a mão dele. E pela primeira vez em 5 anos, Manuel sentiu o toque dela. Quente, real, vivo. Agora nós dois vamos guardar essa terra, ela disse. Juntos, como sempre deveria ter sido. Manuel olhou ao redor. A casa estava diferente. Mais brilhante. Mais viva. Via coisas que não via antes. Marcas de energia nas paredes. Trilhas de luz onde eles tinham caminhado juntos. Memórias gravadas na madeira. E lá fora, no quintal, debaixo da paineira onde ele tinha enterrado Maria e o bebê, viu 2 pequenas luzes pulsando suavemente. Nosso filho? Perguntou. Maria acenou com a cabeça. Ele está aqui também. Sempre esteve. Esperando por você. Manuel sentiu uma felicidade que tinha esquecido que existia. Uma completude. Uma sensação de finalmente estar em casa. Eles saíram juntos pela porta da frente, de mãos dadas, atravessando o quintal em direção à paineira. E o lampião continuou aceso, projetando 2 sombras na parede de pau a pique. 2 silhuetas ajoelhadas, lado a lado, rezando o terço em silêncio. Protegendo a terra, protegendo a casa, protegendo o único pedaço de chão que eles tinham amado juntos. Para sempre. Manuel está sentado na varanda da mesma casa. A madeira foi trocada há uns 15 anos. As telhas também, mas a estrutura continua sendo a mesma. O alicerce de pedra que o pai dele levantou ainda segura tudo de pé. Ele tem 68 anos agora. Cabelo completamente branco. As mãos nodosas segurando o cigarro de palha que ele enrola sozinho. É fim de tarde de uma sexta-feira de março de 2026. O cafezal velho ainda está lá, metade abandonado, metade brotando torto sem trato. Ele não tem mais força para trabalhar a terra como antes. Sobrevive com a aposentadoria rural. Não é muito, mas dá para viver. Os filhos ligam toda semana, 2 homens já crescidos, casados, morando na capital. Insistem para ele vender o sítio e ir morar perto deles. Dizem que ele está velho demais para ficar sozinho no meio do mato. Se qualquer coisa pode acontecer. Se ele cair, ninguém vai saber. Manuel sempre responde a mesma coisa. Eu não tô sozinho. Eles não entendem. Acham que é teimosia de velho, que ele tá apegado demais à terra, que não quer largar as memórias. Mas não é isso. Ele realmente não está sozinho. Nunca esteve. Não desde aquele dia de agosto de 1965, quando a febre quase levou ele e Maria apareceu pela primeira vez para ficar. Manuel dá uma tragada longa no cigarro e olha para o horizonte. O sol afundando atrás do morro, tingindo o céu de laranja e roxo. Daqui a pouco vai escurecer. E quando escurecer, ele vai jantar cedo. Vai lavar o prato na pia. Vai varrer o chão da sala. Vai sentar na cadeira de balanço com um rosário preto nas mãos. E vai esperar. Porque toda noite de sexta-feira, às 11 horas, o lampião acende sozinho. Ele nunca mais tocou naquele lampião desde que voltou do mundo dos vivos naquela noite de febre. Guardou numa caixa de madeira no quarto, enrolado num pano velho. Mas não adianta. O vidro continua intacto, o pavio continua seco, e toda sexta-noite, sem ninguém riscar fósforo, sem ninguém virar a rosca do querosene, a chama azulada acende e projeta 2 sombras na parede, Manuel e Maria. Ajoelhados lado a lado o terço. Ele não conta isso para os filhos. Eles iam achar que é demência. Iam querer internar ele. Botar remédio controlado. Tirar ele dali à força. Mas Manuel sabe a diferença entre loucura e verdade. Ele sente o cheiro. Toda sexta-feira, às 10h30 da noite, começa a vir da sala vazia aquele cheiro inconfundível de querosene queimando. Forte, penetrante, real. E junto com o cheiro, vem o murmúrio. As Ave-Marias em latim.
A voz suave de Maria rezando baixinho, como fazia em vida. Asterisco Ave Maria, gratia plena. Asterisco ele se levanta devagar da cadeira de balanço. Os joelhos reclamam. A coluna estala, mas consegue. Entra na cozinha, esquenta o resto do feijão no fogão a lenha, come com farinha e um pedaço de carne seca. Lava o prato, guarda o panelão, varre o chão. Tudo no mesmo ritmo lento de sempre. Sem pressa. Porque ele sabe que ela vai esperar. Senta na cadeira de balanço às 10h40. Pega o rosário preto na mesinha de centro. Olha para o relógio de parede. 10h50. O coração acelera um pouco. Sempre acelera. Mesmo depois de tantos anos, a expectativa nunca passa. 10h55. O cheiro de querosene começa a invadir a sala. 10h58. O murmúrio. Distante ainda, mas crescendo. 10h59. Manuel fecha os olhos e respira fundo. 11h. A chama acende. Ele abre os olhos devagar e vê a luz azulada dançando no meio da sala escura, projetando as duas sombras conhecidas na parede de madeira. Ele e ela, ajoelhados, mãos postas, cabeças inclinadas. Manuel sorri de canto de boca. Começa a rezar junto, em voz baixa, acompanhando o ritmo dela. Já sabe de cor todas as 53 Ave-Marias. Sabe quando pausar. Sabe quando acelerar. Sabe quando a voz dela sobe um tom no Santa Maria, Mãe de Deus. É a única companhia que ele tem. A única presença que preenche o vazio daquela casa grande demais para um homem só. E ele não trocaria isso por nada. Pode ser que os filhos não entendam. Pode ser que o pessoal da vila ache esquisito. Pode ser que o padre novo, quando ele vai na missa de domingo, olhe com desconfiança quando Manuel menciona que ainda sente a esposa por perto. Mas Manuel não liga. Ele sabe o que viveu. Sabe o que sobreviveu. Sabe que Maria ficou quando todo mundo foi embora. Que ela protegeu a terra. Que espantou os grileiros. Que guardou o único pedaço de chão que eles tinham amado juntos. E agora, 61 anos depois daquele primeiro encontro na quadrilha de São João, eles ainda estão juntos. De um jeito diferente. De um jeito impossível. De um jeito que desafia tudo que a razão entende. Paz juntos. A chama do lampião queima suave na sala escura. As sombras rezam em silêncio. O murmúrio em latim preenche o ar frio da noite. Manuel termina a última Ave Maria junto com ela. A 53ª. A chama diminui devagar. Vai murchando, ficando mais fraca, até virar um ponto minúsculo tremendo no pavio. Depois apaga. As sombras desaparecem. O cheiro de querosene vai embora. Manuel fica sentado no escuro, segurando o rosário, ouvindo o silêncio voltar. Mas não é um silêncio vazio. É um silêncio cheio, completo, preenchido por uma presença invisível que ele sente nos ossos. Ele se levanta devagar, guardando o rosário na mesinha. Vai até a porta da frente e tranca as duas aldravas de ferro. Depois vai até a janela e olha lá fora. A noite está clara, lua cheia iluminando o cafezal velho. A paineira no quintal projetando sombra comprida na terra. Debaixo dela, ele sabe, estão os corpos de Maria e do filho que nunca nasceu. Mas também sabe que eles não estão presos ali. Estão aqui, com ele, na casa, na terra, no ar que ele respira. Manuel fecha a janela, apaga a lamparina de óleo da cozinha. Vai para o quarto, deita na cama de casal onde dormi, sozinho há 60 anos. Mas naquela noite, como em todas as outras sextas-feiras, ele sente o colchão afundar levemente do lado esquerdo. Sente o cheiro de sabão de coco que Maria usava no cabelo. Sente o calor suave de uma presença deitada ao lado dele. Manuel sorri no escuro. Fecha os olhos e dorme em paz. Lá fora, a luz da sala se acende sozinha, refletida na vidraça da janela. Duas silhuetas aparecem de pé, de mãos dadas, olhando para o horizonte do cafezal. Guardando a terra. Guardando a casa. Guardando o amor que a morte não conseguiu separar. Os filhos apareceram no sábado seguinte. Vieram de carro, os dois juntos, trazendo marmitas prontas e remédio para a pressão.
Estacionaram debaixo da mangueira velha e desceram com aquela cara de preocupação que Manuel já conhecia bem. O mais velho, Valdecir, tinha 42 anos. Advogado na capital. Usava camisa social mesmo no fim de semana. O mais novo, Oséias, era mecânico. Tinha as mãos calejadas igual o pai, mas morava em apartamento pequeno na zona leste. Manuel estava sentado na varanda, tomando café requentado, quando eles chegaram. Oi, pai. Oi, meninos. Abraços rápidos, tapinhas nas costas. Aquele jeito meio sem jeito de família, que se ama mas não sabe demonstrar. Valdecir olhou ao redor. Viu a cerca quebrada em 2 lugares. O telhado com 3 telhas faltando. O mato crescendo perto da porta dos fundos. A casa tá caindo, pai. Tá não. Tá de pé. Firme. O senhor sabe o que eu quis dizer. Manuel deu de ombros. Acendeu outro cigarro de palha. Oséias sentou no degrau de madeira da varanda, tirando o boné e limpando o suor da testa. A gente tava conversando, pai. Pai, sobre o senhor vir morar com a gente. Não precisa ser na minha casa, nem na do Valdecir. A gente aluga um lugar perto. Alguma coisa simples. Com a aposentadoria do senhor dá para ajudar no aluguel. Manuel soltou a fumaça devagar. Olhou para o cafezal velho balançando com o vento. Já falei que não vou. O senhor tem 68 anos, pai. Tá sozinho aqui no meio do nada. Qualquer coisa que aconteça, não vai acontecer nada. Valdecir cruzou os braços. Usou aquele tom de advogado acostumado a convencer gente. Como passado o senhor caiu da escada consertando a calha. A dona Cida lá da venda contou pro Oséias. Podia ter quebrado a bacia. Podia ter batido a cabeça. E ia ficar aí, no chão até alguém resolver aparecer. Manuel deu mais uma tragada. Não respondeu. Pai, pelo amor de Deus, seja razoável. A gente não quer que o senhor morra sozinho aqui. Eu já disse. Eu não tô sozinho. Os 2 filhos trocaram o olhar. Aquele olhar cheio de significado que Manuel conhecia bem. O olhar de quem acha que o velho tá perdendo a cabeça. Oséias tentou de novo, mais suave. A gente sabe que o senhor gosta daqui, que tem história, memória da mãe, mas, pai, a mãe já se foi faz mais de 60 anos. O senhor ficou preso nesse lugar tempo demais. Maria não foi embora. Silêncio. Valdecir respirou fundo. Usou aquele tom de paciência forçada. Pai, a mãe faleceu em 1965. O senhor tinha 26 anos. Ela tá enterrada ali debaixo da paineira. A gente sabe, a gente respeita. Mas ela não tá aqui. Não de verdade. Manuel olhou para o filho mais velho com uma calma que gelou o ar. Ela tá aqui toda sexta-feira às 11 da noite. Acende o lampião. Reza o terço. Fica comigo até de madrugada. E eu não tô doido. Eu sei a diferença entre sonho e verdade. Os 2 filhos ficaram mudos. Oséias coçou a nuca. Valdecir desviou o olhar. Pai, isso não é normal. Normal ou não é o que acontece. E enquanto acontecer, eu não saio daqui. Valdecir tentou argumentar mais um pouco. Falou de médico. Falou de exame. Falou de remédio novo para a cabeça que estava fazendo milagre com gente da idade do pai. Manuel ouviu tudo em silêncio. Depois levantou da cadeira de balanço, jogou a bituca do cigarro no chão e pisou em cima. Vocês querem me ajudar? Então me ajudem a consertar a cerca. Trazem arame na próxima vez. E 3 telhas novas. É só isso que eu preciso. Pai não tem pai não, Valdecir. Eu criei vocês 2 sozinho. Ou depois que a mãe de vocês partiu. Trabalhei feito condenado para botar comida na mesa. Para pagar escola. Para dar roupa limpa. Agora que eu tô velho, vocês querem me arrancar daqui e me enfiar num quartinho alugado na cidade. Não é isso, pai. A gente só quer que o senhor fique bem. Eu tô bem. Aqui. Nessa terra. Nessa casa. Com ela. Com quem, pai? A voz de Oséias saiu mais alta do que ele pretendia. Com quem o senhor tá? Não tem ninguém aqui. Manuel virou de costas e entrou na casa. Os filhos ficaram na varanda sem saber o que fazer. Depois de alguns minutos, Valdecir suspirou. Ele não tá bem da cabeça, mano. Eu sei.
A gente vai ter que tomar uma decisão. Que tipo de decisão? Interdição. Pedir para o juiz avaliar, declarar ele incapaz, tirar daqui de qualquer jeito. Oséias balançou a cabeça. Ele vai odiar a gente pro resto da vida. Melhor odiando e vivo do que morto sozinho nesse fim de mundo. Eles ficaram mais um pouco. Almoçaram com o pai. Tentaram conversar sobre outras coisas. Futebol, política, o preço da gasolina. Mas a tensão ficou no ar. Quando foram embora, já escurecendo, Manuel ficou na varanda vendo o carro sumir na curva da estrada de terra. Sabia o que os filhos estavam pensando. Sabia que iam tentar tirar ele dali de qualquer jeito. Com papel de juiz. Com médico, com advogado. Mas também sabia outra coisa. A terra era dele. Registrada em cartório desde 1967, quando finalmente conseguiu juntar dinheiro para regularizar, ninguém podia tirar ele dali enquanto estivesse lúcido. E ele estava lúcido. Sabia o próprio nome. Sabia a data. Sabia onde morava. O problema é que também sabia de coisas que ninguém mais acreditava. Entrou em casa. Jantou sozinho. Lavou o prato. Varreu o chão. Era sexta-feira. Sentou na cadeira de balanço às 10h40. Pegou o rosário. Olhou para o relógio. 10h50. O cheiro de querosene começou a vir. 10h55. O murmúrio em latim. 11h. A chama azulada acendeu no meio da sala. As duas sombras apareceram na parede. Ajoelhadas, rezando. Manuel fechou os olhos e sorriu, porque no fim das contas, tinha gente que tinha medo de fantasma. Ele tinha medo era de ser abandonado pelos vivos. Porque quando todos os de carne e osso foram embora, foi uma alma do além que ficou. Se essa história tocou algo dentro de você, deixa o like e se inscreva no canal ativando o sininho. Todos os dias tem uma história nova esperando por você.